Galera, novamente aqui no canal fazer outro react, mas antes de começar, primeiro inscrição, música nova que eu lancei, então vai lá dar uma conferida, se gostar, já se inscreve, ajuda nós a bater a meta de 10k, estamos rumo a essa meta, então ó, somzinho novo, fio, se inscreve lá e ajuda nós a bater a meta de 10k. Vamos aqui para o canal do Psicologia dos Anime, Zenitsu. Quando você e seu... Zenitsu, quando você é seu pior inimigo. Cara, Zenitsu é o personagem que eu mais gosto do Kimetsu, pô. Ele é muito bom. Ele, o Tokito e o... E é isso aí, eu acho que esses dois são os que eu mais gosto. Vamos aqui ver o que vai trazer pra nós a psicologia. Seu pior inimigo não pode prejudicá-lo tanto quanto seus próprios pensamentos desprotegidos. Massa. Eu sou Rafael, psicólogo, e você precisa esperar coisas de si mesmo antes de poder fazê-las. Hoje é um remake de um vídeo famoso aqui no canal. Hoje falaremos novamente sobre Agatsuma Zenitsu. Tem spoiler de todo o anime de Demon Slayer. Vamos lá. Não sei, acho que não. Nem lembro. Mas é um remake, então vamos aqui. Sorte sua que você não tem preocupação alguma. Essa frase é dita pelo Zenitsu, e lembre-se dela porque no final do vídeo você vai ver a ligação dela com a mudança que ele teve. Já aconteceu comigo, acontece comigo no presente e vai acontecer comigo no futuro. Todo mundo, eu, você, já duvidou de si mesmo em algum momento da vida. Talvez isso aconteça no passado, talvez aconteça agora e vai acontecer no futuro. Vai chegar um dia que você simplesmente não vai acreditar no que você pode fazer, que você não é capaz de realizar determinada ação. É muito normal termos isso às vezes. É apenas o nosso cérebro nos preparando para uma situação difícil. É um mecanismo que salva nossas vidas. Porém, para algumas pessoas, esse pensamento se torna um padrão. A pessoa simplesmente pode acreditar que nada que ela fizer vai dar certo e que tudo vai dar errado, e que não é o comportamento dela que está errado, mas sim ela. Ela é o erro. E é assim que o personagem Zenitsu acredita. Zenitsu é um personagem que vai englobar diversas inseguranças. Como eu falei no primeiro vídeo dele, acho difícil alguém não se englobar em pelo menos um aspecto desse personagem. Pelo menos em algum momento da sua vida você duvidou de si mesmo, ou teve uma baixa autoestima, uma fase onde você acreditava que tudo daria errado, ou que ninguém gostava. Ele acho que é um personagem mais humano, vamos dizer assim. Ele tem todas essas características que o cara aqui tá dizendo, pô. E é surreal, pô. E tem a parada dele... Quando ele dorme, né, ele fica forte, tá ligado? É algo bem incrível, é algo bem simbólico. Eu acho que quando ele dorme, ele sonha que é uma pessoa forte, tá ligado? E ele consegue lutar, tá ligado? Mas quando ele acorda, a realidade é outra, tá ligado? É como se fosse um sonho aquilo que ele tá vivendo, tá ligado? Em sonho, cara, em sonho eu sou forte, eu consigo qualquer coisa, mas quando ele acorda já é outra coisa. Eu acho que ele dormir não é uma coisa que ele quer trazer pra ele na realidade dele, tá ligado? É massa. Sabe de você, Zenitsu tem tudo isso junto em sua cabeça. E a forma que ele lida com isso faz com que muitas pessoas que estão assistindo o anime o odeiem. E o comportamento que ele tem para resolver a situação é fugir e reclamar. E reclamar é muito ruim para o seu cérebro. Em todo o seu cérebro há uma coleção de sinapses separadas por um espaço vazio chamado fenda sináptica. Toda vez que você tem um pensamento, uma sinapse dispara uma substância química através da fenda para outra sinapse, construindo assim uma ponte para que aquele sinal elétrico possa atravessar, transportando junto com ele as informações relevantes nas quais você está pensando. Cada vez que essa carga elétrica é desencadeada, as sinapses ficam mais próximas umas das outras, a fim de diminuir a distância que a carga elétrica tem de percorrer. Então o cérebro está a religar o seu próprio circuito, mudando-se fisicamente para tornar mais fácil e mais provável que o que você sempre pense aconteça, de alguma forma. Ou seja, basicamente, se você tem um pensamento, é mais fácil que você tenha esse mesmo pensamento novamente, o que com o tempo se torna uma espécie de ciclo em seu cérebro. Através da repetição de pensamentos, você aproximou cada vez mais o par de sinapses que representam suas tendências negativas. Quando chega o momento de formar um pensamento, o pensamento que vence é aquele que tem menos distância a percorrer, aquele que criará uma ponte entre as sinapses mais rapidamente. Então esse padrão de reclamação do Zenitsu se torna um ciclo gigantesco. E o resultado, esse é o personagem que mais reclama sobre tudo em todo o anime. Na verdade, talvez seja um dos que mais reclama de todos os animes que eu já vi. Não me recordo de fato de algum personagem que reclama
reclame mais do que ele. Mas vamos lá, o passado dele explica bastante o motivo dele ser assim, ou pelo menos em parte. Um passado que trouxe muita rejeição. Zenitsu não foi criado com seus pais. Em algum momento, ele se casou com uma garota que abandonou ele depois e fugiu com outra pessoa roubando todo o seu dinheiro. Com isso, ele teve que lidar com a rejeição e com muitas dívidas. E aí aparece o Jigoro, que meio que sensibiliza com a situação do Zenitsu e paga todas as suas dívidas. E o Zen se torna seu discípulo. Toda essa situação, talvez pela rejeição que ele sofreu, ele começa a se sentir mais inadequado e não digno de nada. Nem todo mundo age assim referente a uma rejeição. Todo mundo, na verdade, lida de forma distinta com a rejeição. Nossa resposta à rejeição tem muito a ver com o que aprendemos no passado, em como lidamos com sentimentos negativos. Além disso, experiências anteriores com rejeição podem influenciar até que ponto situações sociais ambíguas são percebidas como rejeição ou não. Muitas pessoas respondem caracteristicamente à rejeição culpando-se, considerando-se indignas ou inadequadas, como acontece com Zenitsu. Jigoro, seu avô, tenta encorajar ele, impulsionar ele a agir mais, enquanto todo mundo acaba ignorando e subestimando ele. Ele é o responsável direto no encorajamento para o Zenitsu se tornar um caçador. Zenitsu vai para a seleção e consegue passar de fase. Foi um dos únicos remanescentes. Porém, a primeira coisa que ele fala para si mesmo é que ele vai ser derrotado, que vai morrer. Ele de fato não acredita em si mesmo. Seu primeiro pensamento é sempre algo negativo que vai acontecer com ele, acreditando fielmente naquele pensamento. E é aí que surge a expressão, ele é o pior inimigo dele. Só que o ponto é que ele não gosta de ser assim. Ele queria ser diferente, só que ele não consegue. E uma das formas que ele usa para lidar com a situação é tentando chamar a atenção. Qualquer pessoa que promova algum tipo de afeto a ele, ele simplesmente se sente muito apegado. Tanto que uma das atitudes mais curiosas desse personagem é sua vontade de casar, que vem de um medo absurdo de morrer e não conseguir realizar esse sonho. Por isso ele implora para que a outra pessoa dê a ele esse evento, pois ele sente que não terá outra chance. É muito parecido, por exemplo, quando colocamos alguém em um pedestal, simplesmente por não acreditarmos que encontraremos alguém igual. Só que colocar alguém num pedestal gera problemas, pros dois lados, mas principalmente para a pessoa que coloca as pessoas num pedestal. Porque o ponto é, as pessoas gostam de ser colocadas em um pedestal, mas não necessariamente gosta daquele que a coloca. Isso cria problemas pro Zenitsu. Ele acaba interpretando qualquer gesto positivo como sendo de afeto por ele, justamente por ele não conhecer seu próprio valor. E algumas pessoas se sentem tão especiais que ninguém é bom o suficiente para elas. E isso é tão negativo quanto se sentir para baixo. Ou seja, nenhum dos dois cenários é realmente funcional. Na verdade, em dois grandes momentos da vida, a gente tá muito errado. Quando a gente se sente muito bem consigo mesmo e quando a gente se sente muito ruim consigo mesmo. Os dois cenários são ilusões. Zenitsu se sente para baixo não na questão apenas de relacionamento amoroso, mas também se sente para baixo na questão de amizades. Ele não tem nenhum amigo e não acredita que ninguém se interessaria em ser amigo dele. É uma espécie de rejeição antecipatória. Uma lesma, uma abelha, um camundongo ou um ser humano, quando submetidos a um estímulo que causa desconforto, aprendem basicamente a mesma coisa: evitar esse estímulo. De fato, isso constitui uma forma de aprendizagem denominada esquiva inibitória. O animal inibe sua tendência a colocar os dedos na tomada ou o bico onde não deve. Essa é, por várias razões, a forma de aprendizagem mais utilizada nos estudos biológicos sobre memória. Porque é muito simples, se adquire em uma única vez, permanece por muito tempo, às vezes por toda a vida, e tem um valor biológico importante. Essa memória forte é esse aprendizado que faz a gente olhar para os dois lados da rua quando vai atravessar. É o que faz a gente evitar locais perigosos e pessoas desagradáveis. Ou seja, no caso do Zenitsu, se ele sofreu rejeição, ele percebe aquele estímulo como aversivo. E se percebemos um estímulo como muito aversivo, vamos começar a evitar ele para nos proteger. Acontece que o mundo é feito de percepções. Todo mundo tem uma percepção distinta. Não necessariamente a percepção que você tem é realidade, mas se de fato você acredita nela, isso pode gerar uma profecia autorrealizável. Ou seja, o simples fato dele acreditar muito nisso faz com que ele se comporte de uma forma a transformar esse pensamento em realidade. E é uma grande distorção porque o Zenitsu é muito poderoso, porém apenas quando não está consciente, apenas quando a cabeça dele não está cheia de informações sobre suas próprias fraquezas. Só nesse momento que ele mostra tudo o que ele aprendeu. Ser autoconsciente pode ser muito bom, mas no caso do Zenitsu, a autoconsciência dele acaba o prejudicando. Um exemplo disso acontece muito com os atletas. Fatores psicológicos externos ou internos negativos podem levar a bloqueios mentais, causando quebras de foco e preparação, mau desempenho e às vezes lesões ao atleta. Eles podem produzir perturbações físicas como rigidez muscular, tremores e aumento da transpiração, o que significa que a forma como um atleta se vê impacta diretamente no resultado que ele vai ter. Não importa se ele é muito bom, se ele tiver algum fator interno que faça ele não acreditar em si mesmo, seu desempenho é prejudicado. Atletas que conseguem se visualizar tendo sucesso têm uma chance maior de atingi-lo. Quando os atletas conseguem ver seus objetivos sendo alcançados, eles ficam fortalecidos e mais confiantes. E no caso Zenitsu, no caso do Zenitsu é isso, ele vai falar nesse até agora, né? No caso do Zenitsu é essa parada, tá ligado? Quando ele tá dormindo, é como ele se imagina, tá ligado? É como ele quer se imaginar que ele é forte. Então ele acaba sendo forte quando ele
tá desacordado, mas quando ele acorda, ele tem todo esse medo, tem toda essa insegurança, tá ligado? Zenith é um personagem muito profundo. Se você entender o que é esse personagem, tá ligado? Além de eu sei que muitas pessoas criticam ele por ele gritar, ele reclamar essas paradas todas, mas se você vê como é que fala a palavra agora? O que o autor quer passar através da vida dele, a mensagem, né? A mensagem que tem, que tá por trás desse personagem. Se você entender, você vai dizer, caraca, o Zenith é foda, tá ligado? Acontece justamente ao contrário. Essa autoconsciência extrema negativa que ele tem provoca um grande medo nele, um medo que paralisa. Em diversos momentos ele acaba não fazendo nada, tornando ainda mais provável que ele não sobreviva como de fato ele acredita. Então ele começa a evitar as coisas e ficar muito bom em evitar. Algo repetido muitas vezes pode se tornar frequente. Talvez a prática em algo não leve à perfeição, mas ela produz mielina, uma substância neural microscópica que acrescenta velocidade e precisão consideráveis aos pensamentos e movimentos. A mielina é como se fosse um músculo, exceto que, em vez de fortalecer o corpo, fortalece as vias neurais relacionadas a uma habilidade específica. Então, o Zenith, cada vez que evita a situação, ele fica melhor em evitar. E isso acaba atrapalhando seus companheiros de equipe, como o Tanjiro e o Inosuke, que além de terem que focar em si mesmos e nas pessoas que eles têm que salvar, tem que focar no Zenitsu também. Zenitsu, com isso, acaba focando muito em si mesmo. E isso faz com que ele tenha muitos momentos de total egoísmo, onde ele apenas se vê, do tanto que ele está concentrado na própria dor. Então ele acaba tendo comportamentos egoístas, mesmo não sendo egoísta. Seu avô dizer para ele não fugir. E a gente vê como em alguns momentos, quando o Zenitsu está confiante, ele de fato tenta ajudar. Ele protege a caixa da Nezuko, mesmo com medo, pelo simples fato de saber que dentro daquela caixa tinha algo importante para o Tanjiro. Esse era o momento onde ele parava um pouco de focar em sua dor para defender algo que era importante para o seu amigo. E talvez uma das melhores coisas que o seu avô ensinou para ele foi quando ele disse para o Zenitsu: se você só consegue fazer uma coisa, seja mestre nela. Isso faz um grande sentido não só para nossas escolhas na vida, mas para o nosso cérebro também. De acordo com o estudo do pesquisador Clifford Nass, as pessoas aprendem e têm um desempenho muito melhor quando se concentram em uma coisa de cada vez. O raciocínio é que, quando realizamos multitarefas, simplesmente saltamos de uma tarefa para outra em vez de concentrarmos a nossa atenção, esforço e energia numa tarefa, desde o início até a conclusão. E o estudo mostra que a atenção humana segue certos comprimentos de onda. Quando interrompido ou solicitado a realizar muitas tarefas ao mesmo tempo, Nass descobriu que nossa atenção funciona mal. Por isso, a importância de fazer uma coisa de cada vez. E é isso que vai fazendo cada vez mais o Zenitsu ficar mais forte, que ele começa a focar que ele realmente é bom. E é por isso que ele é um dos caçadores mais poderosos, mas apenas quando ele não ouve totalmente o barulho de seus pensamentos e emoções. Eu não sou de aço, sou de carne e osso. Após a batalha contra a casa, Zenitsu começa a pensar como até mesmo Tanjiro, que passa uma mensagem de alguém bem racional e menos afetado pelas emoções, de como até mesmo ele se sente deprimido e inútil em muitos momentos. Esse trecho é interessante porque ele começa a perceber que ele mesmo não é de aço, é de carne e osso, mas que as outras pessoas também são. É uma coisa muito óbvia, mas parece que ele percebia ele diferente dos outros. Ele percebe que todo mundo tem esses momentos de fraqueza onde ficam vulneráveis, e isso acaba humanizando ele. Ele começa a parar de perceber si mesmo e ver que todo mundo tem suas próprias batalhas internas. Para mim, nesse momento é que o Zenitsu percebeu de fato que ele não é o problema em si. O problema era a forma que ele estava interpretando as coisas no geral, e que isso estava moldando o mundo dele, talvez sem ele mesmo perceber. E talvez você que esteja vendo esse vídeo nesse momento, talvez esteja com essa percepção também. E novamente, não é porque você percebe algo que aquilo é de fato real. Aquilo é de fato o que está acontecendo. Porque a percepção que ele tinha do mundo era apenas um reflexo de como ele enxergava a si mesmo. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo. Cara, o melhor personagem de Kimetsu, né? Convenhamos, né? Nada contra. Eu tenho até um tênis do Zenitsu ali que eu comprei, muito top, show, lindo demais. Ai, esqueci tudo. Cara, muito top. O Zenitsu. Quem entendeu o personagem, vê a mensagem que tem por trás dele, cara, vai achar esse personagem muito foda. Ele é o personagem mais humano, vamos dizer assim, da obra, tá ligado? Ele tem essa parada dele querer ser forte e ser só forte quando tá dormindo, tá ligado? Mas vai acontecer uma cena aí, não sei se é nessa temporada, tá ligado? Eu creio que sim, não sei, mas eu acho que sim. Que eu acho que vai ser a última participação dele, né? Porque ele vai lutar com o Luazinho lá que vai ter. E pô, ele vai de peito aberto. Ai, eu tô doido pra ver essa cena, essa luta do menino Zenitsu. Então é isso aí. Não esquece,
música nova saiu no meu canal, vai lá conferir daquela fuscula moral. Conferindo, ajuda nós a bater a meta das caixas, uma essa meta, então ajuda nós a bater a meta, tá bom? Ô, músicazinha nova, pô, no meu canal de música de anime. Vai lá e até próximo. Até próximo.